Olá pessoal, começa agora mais uma edição do Infolab Responde. Eu sou o Lucas Agrela, de volta das férias finalmente. Estou aqui com o Leonardo Veras. Que ainda não tirei férias. Ainda não? Pois Caramba. É. E ali temos o Cadu Silva na produção e na edição desse vídeo. A dúvida de hoje é do Eduardo Magalhães e ele pergunta o seguinte: o iOS 9 vai ocupar menos espaço no iPhone? E essa é uma resposta um pouco complicada de dar, então a gente vai dar em alguns... De certa forma, ele é sim e não, então a gente vai explicar cada detalhe disso daí. Sim. O que aconteceu? Isso ficou um pouco na dúvida, porque foi muito divulgado que o OTA do iPhone só exigiria 1,3 GB livres para você instalar o novo sistema. O iOS 9. Isso não quer dizer que o sistema pese 1,3 GB. Porque você já tem, né, um sistema ali dentro. Sim, exatamente. Isso só quer dizer que os arquivos a mais que você vai precisar para instalar o iOS 9 só precisam de 1,3 GB comprimidos, né? Depois ele vai dar uma expandidinha ali. Depende, o volume final vai depender de aparelho para aparelho. Então, ele vai pegar esses dados a mais e vai instalar em cima do que ele já tem. Então, o volume final com certeza vai ser maior. Então, não dá para dizer que ele pesa menos. Sim, mas tem algumas coisas legais em aplicativos, exatamente, né? Exatamente. Por outro lado, a Apple, com o lançamento do Xcode, definiu uma nova abordagem para tentar diminuir e controlar o tamanho dos aplicativos. Então, pode dizer que no longo prazo, o iOS 9 ajude a pessoas que usam telefones com pouca memória. Tipo, você tem um iPhone 4S com 8 GB Nossa, 8 GB de RAM. De RAM não, calma. 8 GB de armazenamento. Exatamente, de flash com 8 GB de flash você sofreu pra caramba com o iOS 8. O iOS 9 no futuro vai te ajudar por causa desse novo método de entrega de aplicativos. Sim, que essencialmente ele faz com que você baixe para o seu aparelho só aquilo que você precisa. Exatamente. Você não vai ter um pacote, tipo um arquivo de Windows, que é um .exe lá, e você baixa tudo e instala no seu computador. Isso. E você instala aquele arquivo em qualquer computador. Uhum. Ele não está adaptado para o seu aparelho. É isso que a Apple fez. Sim. Você vai precisar só de alguns itens específicos de acordo com o seu aparelho. Exatamente, porque o que acontece agora quando você baixa um app que roda nas várias versões do iPhone e no iPad? Ele vai ter código para os dois tipos de processadores, que são 32 e 64 bits. Ele vai ter imagens que se adaptam às resoluções de cada uma das telas. Então ele vai ter tudo para todos. Com o que a Apple está chamando de App Thinning, que se divide em 3 componentes, na verdade, que a gente vai explicar daqui a pouco, o App Store só vai entregar aquilo que você precisa para o seu aparelho. Então, são 3 métodos que ela está usando. Primeiro, Bitcode, que consiste em o desenvolvedor manda o aplicativo numa linguagem de baixo nível para o servidor da Apple, e lá no servidor da Apple ele compila para 32 ou 64 bits, dependendo do seu aparelho. Ou seja, se você tiver um iPhone 5, ele vai pegar instruções de 32, exatamente. Se tiver um 5S ou 6, vai pegar em 64 bits. Sim, eles compilam lá no servidor da Apple para isso. E tem o Bitcode. O segundo é o App Slicing, que o que ele faz? Ele pega só as imagens que você precisa para a sua resolução de tela. Então, por exemplo, você tem um jogo, ele vai ter texturas para uma resolução grande para rodar no iPad e texturas menores, de resolução menor, para rodar num iPhone 5, por exemplo. Sim, um exemplo disso daí é o Asphalt, né? Que ele tem versões para iPhone e para iPad também. Então, em vez de você baixar os dois ao mesmo tempo, ele vai ver que você só tem o iPhone 5 e só vai mandar a textura do iPhone 5. Então, se o arquivo tiver 1 GB, é capaz dele diminuir um pouco, ter, sei lá, 800 MB ou 600 MB. Não dá para saber exatamente, mas vai diminuir. Sim. E por fim, eles estão implementando uma coisa que se chama On-Demand Resources, que basicamente o que é? O aplicativo vai baixar as coisas que ele precisa só quando ele precisar mesmo. Então, sei lá, você está num jogo e você vai para um mapa novo. Ele vai baixar as coisas do mapa naquele momento, e depois que você terminar aquele mapa, ele vai apagar tudo. O que a gente ficou se perguntando é, se você tiver um jogo jogando e estiver fora do Wi-Fi, você vai acabar com o seu plano de dados, baixando as coisas, a atualização do jogo para conseguir continuar, né? Exatamente.
você acaba com o plano de dados ou você vai precisar se conectar a um Wi-Fi. Quando tiver, ou seja, esse recurso só vai se servir para coisas bem específicas, né? Sim. E no final das contas isso daí é interessante também porque a Apple implementou essas três abordagens de uma maneira bem simples para os desenvolvedores adaptarem os aplicativos deles. Basicamente eles só têm que registrar os assets deles, né, as imagens, texturas, etc., num catálogo e taguear para cada um dos aparelhos. Então ele vai dizer, essa textura aqui é para o iPhone 5, essa daqui é para o iPad mini, essa aqui é para o iPhone 6 Plus. Daí o servidor da Apple vai poder reconhecer cada uma das específicas e mandar para o seu aparelho quando você baixar o aplicativo. Ou seja, são novidades muito boas para desenvolvedores que acabam se refletindo em liberação de espaço no seu iPhone, no seu iPad. Então, o iOS 9 sim vai liberar espaço no seu iPhone, no seu iPad, só que especialmente não é por ele mesmo. Não é por ele mesmo, é por conta dos recursos que a Apple ofereceu para os desenvolvedores no Xcode. E isso deve demorar ainda um pouco para chegar, sim. Mas grandes aplicativos como o Facebook, Gmail, Twitter, esse tipo de aplicativo de empresas muito grandes devem receber atualização assim, de forma bem rápida. Sim. Então você deve notar uma liberação de espaço no seu iPhone logo que ele chegar. Ele vai chegar lá pelo fim do ano, normalmente em setembro, no final de setembro, no começo de outubro, deve estar aí o iOS 9, se o seu aparelho for o 4S ou superior, ou o iPad 2 ou superior. Aliás, o iPad 2 é guerreiro, né? Pois é, o iPad 2 tá durando assim. Dura pra sempre. E parece que o iPad Air 2 vai ser o próximo iPad 2, entre aspas. Porque ele justamente era o cara que tinha mais poder de fogo do que era preciso para rodar o iOS. Ele tinha aquele processador com 3 núcleos, uma GPU super forte. Na época, até quando lançaram, ficou muito essa discussão de pra quê. Assim, pra quê? Né? Mas agora a gente entende pra quê. Porque o iOS 9 tem aquele monte de recurso de usar 2 apps ao mesmo tempo. Sim, então, o split screen e o Picture in Picture. Picture in Picture. Então é possível que o iPad Air 2 se torne o próximo guerreiro aí, que vai dar várias edições do iOS. Sem dúvida, mas isso é uma coisa que a gente vai ter que esperar para ver, né? Sim, exatamente. Então é isso, pessoal. Se você tem dúvidas sobre gadgets, deixa a pergunta aqui embaixo que a gente responde na semana que vem. Tchau! Tchau, tchau.